Oi, meu nome é Thalita e vou apresentar alguns exercícios, solução do Sengel, né, em relação ao trocador de calor. Bem, esse exercício ele vai falar de um trocador de calor do tipo casco e tubo, onde ele tem 2 passes no casco e são 8 passos no tubo. Bem, vai ser aquecido esse álcool etílico com água que entra a 95 graus Celsius e no final a água vai sair a 45 graus Celsius. O álcool etílico ele vai aquecer de 25 a 70 graus Celsius. Então a gente pode calcular a taxa, nossa taxa de álcool etílico, né? Então, utilizando o coeficiente de pressão. E substituindo esses valores, né? Porque vai ser a taxa pode ser calculada pelo fluxo do máximo, vezes o coeficiente de pressão, a temperatura que sai menos a temperatura que entra. Então aqui nós temos a taxa, né? O coeficiente e a temperatura de 70 a 25. E a gente encontra essa taxa aqui de 252,315 watts. Bem, agora como a gente vai utilizar um fator de correção, né? Para corrigir em relação ao trocador de calor transversal, porque nós temos um trocador de calor de casco e tubo, né? E aí a gente calcula, para colocar esse fator de correção bem aqui. E aí nós vamos calcular o R, vai ser a temperatura que entra aqui a 95 graus Celsius, menos a temperatura que sai, dividido por essa diferença de temperaturas. A gente encontra esse fator de 0,9. Em relação ao P, nós fazemos essa diferença desses menores aqui, 70 e 25, e em relação à diferença do 95 graus Celsius menos 25 graus Celsius. E aí, aqui, esses dois valores de R e P, a gente aplica no gráfico, né? Daí a gente pode verificar aqueles valores, né? Em relação às temperaturas, né? A gente calcula o P, essa diferença de temperatura T2 menos T1, como mostrado aqui, e T1 menos esse T1 menor da entrada. A gente calcula o P lá, que a gente viu que foi de 0,7 e o R de 0,9. O R também tem a forma que ele apresenta no gráfico, aqui. E a gente vai achar, partindo do P de 0,9 e tentando achar um R de 0... Não, o P ele vai ser 0,7 e o R 0,9. E a gente encontra esses valores, substituindo aqui o valor na temperatura, na diferença no delta, né, da temperatura logaritmo, nós encontramos esse valor. E aí a gente pode utilizar essa fórmula em relação a que é parecida com a lei de Stirling de Newton. A gente isola a área e aplica os valores que a gente encontrou da taxa, do fator, da temperatura logarítmica e o coeficiente global, que foi dado na equação. A gente encontra 15,2 metros quadrados. Bem, agora nós temos outro trocador de calor também. Ele é um tubo com um passe, né, como você pode ver. Ele só tem essa parte única. E aí tem 14 passos no tubo. E aí ele vai ser utilizado para aquecer essa água aqui nos tubos com condensação de vapor geotérmico de 120 graus. Então aqui na parte do casco ele vai entrar a 120 graus Celsius, porque a água entra aqui a 18 graus Celsius. E aqui a água entra a 6,2 kg por segundo. E aí considera, né, algumas considerações para achar a temperatura de saída, né? Ele pede para determinar a taxa de transferência de calor, a taxa de condensação de vapor de água e o coeficiente global de transferência. Bem, aqui, né, a gente tem que fazer umas considerações como regime estacionário, trocador de calor isolado, energia cinética e potencial desprezadas e propriedades constantes. Bem, como falou aqui no exercício, né, a diferença de temperatura do quente e do frio na saída é de 46 graus. Então, substituindo a temperatura que a gente tem da saída aqui
Em relação ao frio, dos 120 menos 46 graus Celsius, a gente encontra uma temperatura de saída de frio de 74 graus Celsius. E aí aplica-se em relação à fórmula taxa de transferência de calor, né? Em relação ao fluxo máximo, vezes o coeficiente da pressão, vezes a temperatura do frio na saída e a temperatura do frio na entrada. Substituindo os valores, né? Em relação ao CP, que foi dado no exercício, também esse fluxo máximo, a gente encontra essa taxa de transferência de calor, que é o que pede a letra A. A letra B é a taxa de condensação de vapor d'água. Bem, a forma de condensação, não de temperatura, não temos de temperatura, apenas mudança de fase, nós temos que a taxa de condensação de vapor vai ser esse fluxo máximo de condensação e a entalpia, né, do vapor, da fase de vapor líquido, né? E isolando essa taxa, a gente encontra o calor dividido pelo esse índice convectivo aqui e a gente acha uma taxa máxima de 0,659 kg por segundo. E também pede utilizar o coeficiente global de calor. Novamente, a gente utiliza essa fórmula aqui, onde utiliza o coeficiente global, né, a temperatura e fatores de correção. A gente utiliza lá em que a temperatura, o delta I, delta 1, que é daqui, ele vai ser a temperatura do quente fora menos a temperatura do frio que entra. Aqui nessa parte que vai ser 120 graus menos 18 graus Celsius, dá 102 graus Celsius. Aqui a diferença é que vai ser a temperatura do quente também, só que vai ser a parte que entra. E aí vai diminuir a temperatura do frio que sai, e a gente encontra 120 menos 74 graus Celsius, que dá 46 graus Celsius. E calculando o F, a gente utiliza a mesma forma que está no gráfico para encontrar os valores P, porque esses aqui vão definir o fator para procurar no gráfico. E temperatura máxima 2 menos a temperatura 1. E substituindo os valores, nós encontramos um P de 0,549 e um R de 0. E é isso aqui é um fator de correção 1, 100%. E agora a gente vai poder isolar o U, e usando a mesma equação, agora nós temos todos os valores, temperatura logarítmica, o F, a área, e a gente e a taxa também nós temos. Aí a área é o πdl, né, vezes o N, o número de tubos, né, não podemos esquecer disso. E aí a gente substitui os valores e encontra esse tipo de área. E aí, substituindo todos os valores que tem aqui, a gente acha esse coeficiente global de 6.109,66 watts por metro quadrado Kelvin. E é isso, muito obrigada pela atenção. Oi, hoje eu vou apresentar uma questão sobre trocador de calor. E a questão apresentada do grupo 6 do Sengel fala o seguinte: um vapor deve ser condensado sobre o lado do casco de um condensador por um passe no casco e 8 passes no tubo, com 50 tubos em cada passe, a 30 graus Celsius. Com a entalpia e água de resfriamento, ela tem esse coeficiente e ele entra nos tubos a 15 graus Celsius a uma taxa de 2.200 kg por hora. Os tubos têm parede fina e diâmetro de 1,5 cm e 2 metros de comprimento por passe. E aí, para considerar o coeficiente global de transferência de 3.000 watts por metro quadrado Kelvin, e é para determinar a taxa de transferência de calor e a taxa de condensação de vapor. Bem, nós temos aqui, né, o condensador, né, com um passe no casco e 8 passes no tubo. E em cada um vai ter 50 tubos, né? E isso vai ser importante na parte do cálculo. E aqui eu só fiz as transformações aqui da vazão máxima em 2.200 kg por hora, dividido por 3.600 segundos, dá 0,61 kg por segundo. E aqui o diâmetro eu coloquei para metro. Aí aqui é como ocorre dentro do trocador de calor, onde entrava 15 graus Celsius, e aí a água de resfriamento a 15 graus Celsius, né, da água, o vapor está a 30 graus Celsius. Bem, as condições desse problema é de regime permanente, o trocador de calor ele é isolado, então não há troca de calor na vizinhança.
As mudanças de energia cinética potencial são desprezíveis e o coeficiente global da troca térmica é constante uniforme, né, que é esse aqui, 3.000 watts por metro quadrado Kelvin. E a espessura do tubo é desprezível, como falado no próprio exercício. Bem, aqui são os parâmetros da propriedade da água. O calor específico da água é CP, 4,18 kJ por kg grau Celsius, conforme o exercício. E a entalpia de condensação do vapor é 30 graus Celsius, é 2.431 kJ por quilograma, como está dito bem aqui. Bem, agora fazendo o exercício mesmo, a gente vai calcular a capacidade térmica mínima para calcular a taxa de transferência máxima. A capacidade térmica vai ser o fluxo, a taxa mássica, né? A vazão mássica, vezes o coeficiente, né? O CP, né? Aqui voltando. E aqui vai ser 0,61 kg por segundo, vezes o 4.180 kJ por kg grau Celsius. E a gente acha esse valor de 2,55 kW por grau Celsius. E aí, nessa parte aqui, onde a capacidade térmica é mínima, nós temos essa capacidade de razão, ela vai ser zero. Esse C aqui ele vai ser zero. Então, a gente vai calcular a capacidade a taxa de transferência, que ela vai ser a máxima, né? A taxa de transferência ela é máxima quando a máxima quantidade de calor ela pode ser trocada, né? E ela vai ser associada a um C mínimo, né? Com a menor capacidade térmica, porque ela vai ser limitada pelo fluido que consegue menos trocar calor, né? E aí, a capacidade térmica mínima, né, que a gente já calculou aqui, vezes a temperatura do quente e a temperatura do frio, 30 menos 15, então a gente acha a taxa de transferência de calor 38,25 kW. E aí agora a gente tem que calcular a área de troca térmica, né? Como a gente viu lá, que a gente vai fazer a área, né, do tubo, πdl, né? O πdl, eu verifiquei aqui que, enfim, vai ser a área πdl, né? Deixa eu pagar que esse aqui está acima, mas o valor está correto. E aí, como são 50 tubos, a gente tem na parte de 50 tubos, e são 8 passos, né? Então, a gente multiplica por 8 vezes 50 vezes a área, que é o número de passos vezes o número de tubos. A gente acha essa área de 37,7 metros quadrados. E aí, a gente vai calcular o número de unidades de transferência térmica desse trocador de calor. E aí, você utiliza a fórmula, utilizando aqui o coeficiente de transferência global, vezes a área, dividido pela capacidade térmica mínima. E aí, você fazendo esse cálculo, você acha esse valor, 44,35. E aí a gente vai utilizar a fórmula para a efetividade do trocador de calor. A efetividade do trocador de calor, quando C é zero, é esse aqui. Esse é a fórmula para cada tipo de trocador de calor. Esse tem uma tabela. E aí, aí você substitui os valores, o número exponencial de menos NTU, você acha aproximadamente uma efetividade de 1. Efetividade completa, né? Aí logo a taxa real de transferência de calor vai ser o Q máximo. O que ele vai ser essa efetividade vezes a taxa máxima, né? E aí vai ser o mesmo valor, né? Porque 1, efetividade 1. Então, esse aqui é o valor da taxa de transferência do trocador de calor. Agora, a gente quer calcular, a letra B pede calculando a taxa de condensação de vapor. Bem, a taxa de condensação de vapor vai ser multiplicando, né, a vazão mássica do vapor vezes a entalpia de condensação
E aí, isolando, né, a vazão mássica, a gente substitui o valor que a gente achou aqui de 38,25 watts, na verdade isso aqui vai ser kJ por segundo também, né, dividido pela entalpia de 2.431 kJ por quilograma. A gente acha essa taxa aqui de 0,0157 kg por segundo. Então essa aqui vai ser a taxa de condensação do vapor em si, né? E é isso, esse aqui resolve esse problema. Obrigada.